Isso, então vou começar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um trabalho elaborado pela professora Aline da Cruz, da Universidade Federal de Goiás, pela Valquíria Praça, minha colega da Universidade de Brasília, e por mim. Nós vamos tratar do tema a estrutura argumental de verbos, nomes e posposições em algumas línguas da família Tupi-Guarani. Então, vou começar mostrando aqui a questão que a gente vai tratar. Se vocês estão enxergando os slides aí? Sim, né? Sim, se vê perfeito. Sim, muito obrigada. Olhando aqui exemplos da língua tupinambá, a gente pode perceber que verbos transitivos têm marcação de dois índices pessoais, né? Um referente ao agente e outro ao paciente do verbo. Nessas línguas também a gente tem uma cisão de verbos intransitivos, então os verbos intransitivos estativos levam a mesma marca do paciente dos verbos transitivos, mas não para por aí esse compartilhamento de marca de índices pessoais. Também nos nomes inalienáveis, como remédio, nesse caso, o possuidor desse nome é representado pela mesma série de pessoa que o argumento paciente do verbo transitivo e o argumento único do verbo intransitivo estativo. E também as posposições levam uma marca de pessoa que faz parte do mesmo paradigma que marca todas essas estruturas aqui, todos esses sintagmas formados por nomes, verbos e posposições. Então, o principal tema aqui da nossa apresentação, esse compartilhamento da mesma marca, né, do mesmo paradigma de pessoas, que a gente está chamando de uma marca transcategorial. A hipótese que a gente quer defender aqui ao final é que, ao invés de considerar que o objeto dos verbos divalentes, o argumento único dos verbos estativos, o possuidor de nomes inalienáveis e o objeto das posposições sejam categorias diferentes, marcadas pelo mesmo paradigma pessoal, a gente quer mostrar que dá para generalizar que esses elementos, esse paradigma pessoal, na verdade, ele está marcando uma função geral de todos esses sintagmas da língua, que é a função de argumento interno. Bom, para chegar lá, eu vou introduzir aqui as 4 línguas que a gente utilizou no nosso estudo, fazer uma análise estrutural dos sintagmas verbais, nominais e posposicionais dessas línguas, comparando as suas semelhanças e diferenças, e aí defender que a gente pode realmente chamar de argumento interno essa marca transcategorial. As línguas que a gente analisou foram o Tupinambá, o Ampiaua, o Camaiorá e o Guajá. O Ampiaua é a língua estudada pela professora Valquíria Praça, muitos anos. O Camaiorá foram dados da SEC, Tupinambá, diversas fontes, entre elas Rodrigues e Anchieta, e o Guajá é a língua que é o meu principal objeto de estudo. Só para vocês terem uma ideia, cada uma dessas línguas pertence a um subgrupo da família Tupi-Guarani distinto, então Ampiaua pertence ao subgrupo 4, Camaiorá ao subgrupo 7, Guajá ao subgrupo 8 e Tupinambá ao subgrupo 3, segundo a classificação de Rodrigues. Essas línguas são, fora o Tupinambá, que é uma língua extinta, né, que era a língua mais falada na costa do Brasil, as demais línguas estão em plena vitalidade, são faladas por cerca de entre 500 e 1.000 falantes aqui no Brasil, o Guajá no Maranhão, e o Camaiorá e o Ampiaua no estado do Mato Grosso. Então, vamos começar com a estrutura argumental dos predicados verbais, nominais e posposicionais, começando pelas marcas de pessoas, né? Então, nessas línguas tem 2 tipos distintos de marcas de pessoas, de índices pessoais, a série ativa e a série não ativa. A série ativa, ela só ocorre em verbos transitivos e verbos intransitivos ativos. A série não ativa é essa que é o objeto principal da nossa discussão aqui, né? Essa marca transcategorial que ocorre com verbos, nomes e posposições.
E além dos índices pessoais, a gente tem os pronomes livres dessas línguas. Aqui a gente ilustrou a tabela com dados do Tupinambá, mas qualquer outra língua da família Tupi-Guarani poderia representar essa subdivisão. Nesse quadro, nessa tabela, vocês podem perceber que a série não ativa, essa que a gente está conversando sobre ela tem uma clara relação com os pronomes livres, né? Então, é bem clara, bem óbvia a origem dessas marcas que são pronomes críticos a partir dos pronomes livres dessas línguas, né? Além disso, esses pronomes críticos, eles se ligam ao núcleo do sintagma por meio de um prefixo tradicionalmente conhecido como prefixo relacional, né, que a gente vai chamar aqui como relacional de contiguidade, desculpa, segundo a interpretação de Rodrigues, mas que a gente vai interpretar aqui como a gente vai chamar de linker ou de marca de adjacência. Também vocês podem observar que esses pronomes críticos da série não ativa são, ou seja, são críticos, né, com origem nos pronomes livres, mas o único diferente seria essa marca de terceira pessoa, que é um prefixo, diferente dos demais que são críticos, né? E ele não é a relação dele com o núcleo do predicado não é intermediada por um prefixo relacional como nos demais. Para uma investigação mais detalhada sobre as diferentes possíveis origens dessas marcas da série não ativa, a gente sugere a leitura de Gilder, 2002, que apresentou uma hipótese de reconstrução dessas marcas. Mas vamos lá para as características importantes dessas línguas. Falando agora basicamente dos predicados verbais, depois a gente vai entrar nos nominais e posposicionais. O predicado é o único constituinte obrigatório nessas línguas, e ele consiste de um item lexical associado a índices pronominais, como a gente vai ver aqui. Mais uma vez, os exemplos do Tupinambá. Um verbo transitivo, ou de valente, ele pode constituir um único elemento de uma sentença associado aos índices pessoais que marcam, que expressam, né, a pessoa do agente e a pessoa do paciente. Então, aqui a gente tem o verbo transitivo e aqui as duas subclasses de verbos intransitivos. Os ativos recebem a marca da série 1, somente a marca da série 1, que corresponde ao agente do verbo transitivo, e os intransitivos não estativos recebem como expressão do seu único argumento o índice pessoal da série não ativa, que corresponde ao paciente do verbo transitivo, certo? Então, claramente, uma intransitividade cindida. Em Ampião, Camaiorá e Guajá, tem uma pequena diferença em relação ao Tupinambá, que é a de que os verbos transitivos só ocorrem só expressam um índice pessoal, e não os dois, como no Tupinambá. E aí, o que determina a expressão do agente ou do paciente, pela série ativa e pela série não ativa, é uma hierarquia referencial, né, complexa e que varia de língua para língua, a depender da língua da família Tupi-Guarani, mas que determina quem tem prioridade para ser expresso aqui junto à raiz do verbo transitivo, certo? De qualquer forma, mesmo que seja apenas um dos argumentos expressos aqui no verbo transitivo, o falante consegue subentender qual é o outro argumento, né? Então, aqui é possível, né, subentender que, como é o agente de primeira pessoa que ocorre no verbo transitivo, o paciente seria o de terceira pessoa e vice-versa, certo? Então, esses são exemplos do Guajá, com Ampião ou Camaiorá seria a mesma coisa. Ampião, então, ilustrando o mesmo processo, né, um verbo transitivo, ora com a expressão do argumento agente por meio da série ativa, ora com a expressão do argumento paciente com a série não ativa e as duas subclasses de verbos intransitivos. Então, ainda falando dos predicados verbais, né, a nossa interpretação é a de que esses índices pessoais são, de fato, a realização dos argumentos no predicado. Então,
essas séries não ativa e ativa seriam a expressão do argumento, e não uma concordância com o sintagma nominal externo, tá? Para nós, os sintagmas nominais, eles são adjacentes ao nível da oração, se a gente usar os termos de Jelinek e Baker. Se a gente usar os termos de Queixalós, que já escreveu sobre esse tema também em 2001, eles se comportam como adjuntos correferenciais. Ou também usando os termos de Klimov, eles são o aposto à morfologia indexante dos argumentos. Isso é, os argumentos são expressos pelas marcas de pessoa e os sintagmas nominais são adjuntos que são correferenciais a essas marcas de pessoa, e a função deles é esclarecer essa referência. A referência de quem é essa terceira pessoa, por exemplo. A ordem dos constituintes pode-se dizer que ela é relativamente livre ou livre, isso também vai depender da língua, tem algumas mais conservadoras e outras menos, né? E ela é basicamente determinada por fatores pragmáticos. E os constituintes, especialmente os sintagmas nominais, são, em grande parte das línguas, descontínuos. Então, essas são características gerais que têm uma certa variação de língua para língua. Né? Então, mostrando aqui, ilustrando para vocês a nossa interpretação, né, de como ocorre a indexação dos argumentos nas línguas da família Tupi-Guarani, pelo menos nessas que a gente investigou. A marca de pessoa seria, então, o próprio argumento, e esse elemento aqui, o sintagma nominal, seria um adjunto, tá? Aqui, por exemplo, um verbo transitivo, marcado com a terceira pessoa da série ativa, então marcando o seu agente, né, o sujeito, e os dois participantes expressos por meio de sintagmas nominais, que exercem a função de adjuntos, de apostos. Não apenas os verbos, mas também os nomes ocorrem como predicados nessas línguas, né, sem nenhuma morfologia derivacional e sem a necessidade de cópula. Então, a gente pode observar aqui pelos dados do Guajá que também, olha, aqui, o nome núcleo de um predicado, aqui no caso filho, ocorre associado à marca da série não ativa, então meu filho, e ocorre nessa sentença como núcleo do predicado, né? Maná é meu filho. O mesmo lugar preenchido pela marca de pessoa da série não ativa também pode ser ocupado por um sintagma nominal, né? Então, observem aqui que a série não ativa está dentro do sintagma nominal que funciona como predicado, e pode ser substituído por um sintagma nominal interno a esse outro sintagma nominal que é o predicado, né? Então, aqui a gente teria Maná é o filho de Tipoará, certo? Então, como elemento aqui interno ao sintagma nominal que funciona como um predicado, a gente pode encontrar tanto um sintagma nominal quanto uma marca da série não ativa. Exemplos similares no Ampiauma, né, com a marca da série não ativa no exemplo 18, e um sintagma nominal no exemplo 19, e no Camaiurá a mesma coisa, tá? Então, uma conclusão preliminar. Como os nomes inalienáveis, em função de predicado, estabelecem uma relação gramatical com dois participantes, a gente pode afirmar que eles têm valência 2 e podem ser comparados com os verbos divalentes. Então, os nomes inalienáveis nessas línguas, segundo a nossa concepção, a nossa análise, constituem um predicado divalente. Vou voltar aqui só para mostrar, ilustrando aqui por meio do Guajá, né? Então, a gente entende que esse nome aqui é um predicado, né? Ele está funcionando como predicado, e ele estabelece uma relação com dois participantes, né? Esse que é o possuidor desse nome inalienável, né? Meu filho, é um argumento desse predicado, e esse outro aqui, externo ao sintagma nominal, que também é um argumento desse predicado. Então, quando o nome inalienável, né, figura como núcleo de predicado nessas línguas, ele estabelece relação com dois participantes obrigatórios, dois argumentos. Um interno ao sintagma nominal, expresso pela marca da série 2 ou por um outro sintagma nominal, e o outro externo.
Também os sintagmas posposicionais funcionam da mesma maneira. Assim como os predicados nominais, eles instituem núcleo de predicado e eles estabelecem relação com dois participantes. Então, vou dar o exemplo aqui do Camaiurá. O buraco da cobra está dentro dele. Então, essa é uma posposição dentro, que estabelece uma relação obrigatória com um índice pessoal da série não ativa, né, que é um dos argumentos, né, o objeto dessa posposição, e quando ela funciona como predicado, como é o caso dessa sentença, ela também estabelece relação com um argumento externo, né, com um outro participante. O buraco da cobra está dentro dele. Perdão, 5 minutos, Marina. Tá, muito obrigada. Assim como nos predicados nominais, essa marca da série 2 pode ser substituída por um outro sintagma nominal, como a gente observa aqui, né? Então, essa posposição, estabelecendo relação com um sintagma nominal interno ao sintagma posposicional e um outro participante externo, certo? O Guajá, de novo, representando aqui a mesma propriedade, a mesma estrutura. Não vou passar o exemplo, porque é o mesmo. E uma conclusão preliminar de que as posposições, assim como os nomes inalienáveis, estabelecem uma predicação de valência 2 comparável aos verbos divalentes, constituindo assim um predicado divalente. O que a gente quer dizer, então, é que tanto os nomes inalienáveis quanto as posposições, quanto os verbos transitivos, estabelecem obrigatoriamente uma relação com dois participantes, né? Dois argumentos, e o argumento interno desses tipos de predicados é sempre representado pela série não ativa, tá? Pelos marcadores da série não ativa. Então, verbos, nomes e posposições, ao funcionarem como predicado, estabelecem relação com argumentos que determinam sua valência. As três classes expressam, respectivamente, o paciente, o possuidor, o objeto da posposição por meio dessa série não ativa de marcadores pessoais. Só que, apesar dessa marca transcategorial, né, acontecer nesses três tipos de predicados, a gente observa algumas diferenças de estrutura entre os três tipos de sintagmas, principalmente entre o sintagma nominal e posposicional em relação ao sintagma verbal. Então, isso é o final da nossa apresentação. Como eu já mostrei aqui, né, a gente observa que, mais uma vez, os nomes inalienáveis estabelecem relação com o sintagma nominal interno a esse nome como predicado, ou com um elemento, um índice pessoal da série não ativa, certo? Exemplos do Guajá. O sintagma posposicional do mesmo jeito, né? Aqui é a repetição dos exemplos que eu já citei. No entanto, antes de chegar nos predicados verbais, a função desse prefixo relacional aqui seria justamente a de marcar que esse elemento aqui, seja a marca da série não ativa, seja o sintagma nominal, esse complemento ele é interno ao sintagma nominal ou ao sintagma posposicional. A função sincrônica desse relacional é mostrar que existe uma relação entre esses dois elementos e que eles estão dentro do mesmo constituinte sintagmático. E aí a gente pode ver a diferença entre os sintagmas nominais e posposicionais para os sintagmas verbais. Quando eu pego um verbo transitivo, como o verbo comer, por exemplo, que vem marcado no Guajaco por meio de apenas uma das marcas de pessoa, né? O elemento que expressa, o sintagma nominal que expressa tanto a correferência com o objeto quanto com o sujeito desses sintagmas verbais, ele não está relacionado ao núcleo por meio do prefixo relacional, do linker ou da marca de adjacência, né? Ele está sempre externo a esse sintagma verbal. Então, o sintagma verbal só vem associado às marcas de pessoa e ele nunca está associado, quando ele é um sintagma nominal, ele nunca está associado ao verbo por meio do prefixo linker, né, do relacional, como acontece com os predicados nominais e posposicionais, né?
Então, mas quando ele é expresso quando um dos argumentos, o argumento paciente, é expresso por meio da série não ativa, aí sim ele é interno ao sintagma, tá? Então, essa é a diferença básica dos sintagmas verbais dos predicados verbais para os predicados nominais e posposicionais. Nos predicados verbais, o argumento só é interno ao sintagma quando ele é expresso pela marca de pessoa. Quando ele é expresso por meio de um sintagma nominal, quando a expressão desse argumento se dá por meio de um sintagma nominal, ele é externo ao sintagma, funciona como um adjunto. Então, aqui a gente finaliza mostrando o sumário da expressão dos argumentos, né? A semelhança entre essas diferentes classes predicativas, nomes, verbos e posposições, está no fato de que quando o argumento, o elemento, o complemento desses sintagmas nucleares é expresso por meio de índices pessoais, a mesma série é compartilhada pelas 3 classes de palavras. Então, isso quer dizer que nomes, verbos e posposições usam as mesmas marcas de pessoas para expressar a função de um argumento que está associado ao núcleo dos seus respectivos sintagmas por meio daquele prefixo, né? Conhecido como relacional ou linker. E, então, a gente pode estabelecer esse paralelismo entre essas 3 estruturas, essas 3 classes de predicados, mostrando que esse elemento comum, expresso pela série não ativa, exerce a função de argumento interno, como a gente pode observar por meio dos exemplos, né? Essa série não ativa, ela expressa o argumento interno pronominal, né, de um verbo divalente, o argumento único, que também é interno, de um verbo estativo, o argumento interno, ou seja, o possuidor do nome inalienável, né, mas que é o argumento interno desse nome, e o objeto da posposição, que também pode ser generalizado como argumento interno, uma vez que essas classes de palavras funcionam como predicado e podem ser comparadas a verbos divalentes. Então, para finalizar, a gente defende que esses marcadores de pessoa dessas 4 línguas deveriam ser melhor caracterizados como uma categoria gramatical que tem a função de expressar o argumento interno de qualquer tipo de sintagma divalente, né? Isso já foi defendido em um artigo em 2014, em contraste com a análise mais comum, que considera que esses morfemas exercem várias funções distintas, como expressar o objeto de verbos transitivos, o possuidor de nomes possuíveis e os objetos das posposições. Essa análise pode, inclusive, ser estendida para a maioria das línguas da família ou para além dela. Eu vou deixar essa parte aqui para caso apareça uma pergunta, que são para além dessa hipótese, são questões diacrônicas, e agradeço a oportunidade de participar desse projeto, que tem muito para acrescentar aqui no nosso conhecimento. Agradeço em nome meu, da Aline e da Valquíria, claro. Obrigada. Muchas gracias, Marina, por la presentación y el excelente trabajo hecho por vos y tus colegas. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Eu vou pedir para a Valquíria e para a Aline também se posicionarem aí para as perguntas. Bien, bien. Que se conectó Valquíria e Aline. Já terminei de contar 10 segundos, gente. Alguém fala aí que eu já estou aqui querendo participar. Jesús hace una pregunta. Sí, muchas gracias por la presentación, me pareció muy ordenada y muy interesante. Tengo una pregunta con respecto a ejemplos donde el nombre es un predicado, lo propones así. ¿Qué pasa con referencias temporales distintas al presente? ¿No? Como decía, como mi hijo es, ¿no?, tal persona. ¿Qué pasaría? O sea, quizás suene un poco raro, ¿no? Pero mi hijo fue tal persona, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Recibiría marcaciones verbales el nombre o qué pasaría ahí? Una pregunta solamente. Você quer responder, Valquíria? Responde. Tá. Eu não posso aqui responder pelo Guajá, né? Então, vai para a Marina. Mas no Tupinambá, no Ampiaua e
no Camaiorá, assim como na língua em que você trabalha, não tem marcação de tempo nos verbos. Então, há uma série de, que nós chamamos de partículas, e que elas também vão marcar evidencialidade e um tipo de aspecto, né? E todas essas partículas, elas ocorrem nos predicados, sejam com núcleo nominal ou verbal. O que ocorre é que elas sempre ocorrem na segunda posição, tá? Então, se tem um verbo, por exemplo, como esses que vocês viram aí, que é a O, marca ativa, ele vai ocorrer logo após esse sintagma verbal. Se tem meu filho médico, ou foi meu filho médico, você tem esse sintagma nominal como predicado, né? Te memura, né? Será médico ou foi médico, com essa segunda partícula, que primeiro ela indica essa evidencialidade com reportativo, mas também, em segundo plano, ela vai te dar essa ideia se é um passado recente, se é um passado médio recente, se é um passado remoto, ou pode ser também de futuro. Além disso, os nomes, enquanto predicado, podem receber, olha só, o que chama de marca de tempo, ou passado ou futuro. Tá? Isso, eu enfatizaria essa parte final da Valquíria, né, que ela falou, que apesar da gente ter muitas semelhanças, quando a gente compara a estrutura, né, sintagmática dos nomes e dos verbos, quando eles funcionam como predicado, também existem diferenças que justificam a gente classificar como distintas classes, né? E esses sufixos que a Valquíria mencionou aí, que são tradicionalmente chamados de tempos nominais, eles são exclusivos da classe dos nomes. Então, eles expressam, eu chamaria de aspecto, mais de aspecto que de tempo, né? Uma projeção de um elemento do mundo, né? Um aspecto projetivo, um aspecto passado, alguma coisa assim, retrospectivo, mas eles só se associam a nomes e não a verbos. Pela lembrança. Exatamente. E essas marcas podem, inclusive, mostrar que a entidade deixou de existir. Então, o arco deixou de ser arco de alguém. A posse foi desestabelecida. Então, ele acaba fazendo esse papel também. Mas em relação à marcação de argumento interno, né, que a gente está discutindo, essas questões de tempo não são tão importantes para esse trabalho, para a marcação de argumento interno. No son foco. Tenemos 3 personas más interesadas en hacer preguntas. En primer lugar, Elder, por favor. Desculpe aqui. Só 2 observações rápidas. Uma é uma curiosidade de alguém que não é... Vocês me escutam aí? Beleza? Tá bem. Que não é... Eu nunca estudei línguas da família Tupi-Guarani, estudei línguas pano pra caramba. O mais próximo que eu tive foi Tupi-Mondé, ali quando eu morei em Ji-Paraná, trabalhei com os Tupi-Mondé, Zoró, Cinta Larga e Gavião, ali de Rondônia. Mas eu lembro que, aí vou denunciar a idade do Dionei, 95, Dionei, né? Naquele curso lá, acho que a gente utilizou dados e informantes de Tembé, né? Tembé é a família Tupi-Guarani. E eu lembro que uma das coisas era uma questão de marcação como é que se dá, da posição hierárquica. Deixa eu dar um exemplo aqui que como eu falo, da série Não Me Falhe a Memória, né? Por exemplo, se eu dissesse assim, Dionei, pega um café para mim, eu teria que marcar se eu estou numa posição mais alta ou mais baixa em termos de modalização, em termos de coisa para dizer, talvez no sentido, Dionei, pega um café para mim, né? Ou Dionei, pega um café para mim, talvez em português poderia ser modalizado assim. E havia muitas marcas morfológicas gramaticalizando essas informações, né, na língua Tembé. Isso era uma coisa assim, e eu lembro que uma das coisas que a gente chegou a ver eram marcas de aspecto relacionadas a tempo, né? Ou seja, aspecto acabado, eu comi a banana e a banana
acabou, não sei o que, né? E coisas do gênero. E a outra é uma completa curiosidade. Guajá, eu conheci pessoas que trabalham com Guajajara. Qual é a relação de Guajá e Guajajara? Aí é completa ignorância de alguém que não é da praia. Bom, deixa eu começar por essa última, já que você se referiu ao Guajá, né? Ambas são línguas da família Tupi-Guarani, né? Mas pertencem a subgrupos diferentes de acordo com a classificação de Rodrigues, né? Mas existe uma especulação de que Guajajara, esse nome Guajajara signifique o dono dos Guajá, e realmente a relação entre eles é uma relação complexa, né? Em que eles se sentem meio paternalistas, os Guajajaras se sentem donos, meio pais, assim, dos Guajá. Mas isso é tudo especulação, mas de qualquer forma o etnômio não tem nada a ver, nem com Guajá, nem com Guajajara, né? De ambas as etnias. E a outra questão que você falou, se não me engano, você está se referindo à hierarquia referencial dessas línguas, né? Que é muito discutida e conhecida, tem um artigo super importante da Ruth Montserrat e da Marília Facó, que trata sobre isso, mas é justamente como acontece o equilíbrio na relação entre as pessoas intralocutivas, né, primeira e segunda pessoa, e a pessoa extralocutiva, a terceira pessoa. Então, cada uma dessas línguas estabelece uma hierarquia de pessoa diferenciada, né, e aí a gente teria que ter uma discussão muito mais aprofundada para mostrar. Mas o interessante é que, mesmo que você marque apenas um daqueles dois argumentos do verbo transitivo, o outro ele fica subentendido justamente porque essa hierarquia, na mente do falante, ela é tão bem estabelecida que você sabe quem é o outro argumento que não está ali expresso no núcleo do predicado. Só complementando o comentário da Marina, e isso é justamente relevante para a nossa marcação de argumento interno, porque dependendo da hierarquia de pessoa, então, segunda em relação à terceira, por exemplo, vai fazer com que, quando se coloca o argumento interno, ele vai ter que ser marcado pelos prefixos da série não ativa. Isso se coloca como uma questão. E sobre os Guajajara, a gente também tem que lembrar que o nome deles, a autodenominação, é algo como Teneterrar, né? Então, essa denominação... E eles, de fato, estão na mesma região geográfica, né? Os dois estão no Maranhão, né? Que os Guajá. Muchas gracias. Le damos la palabra a Florencia, que quiere hacer una pregunta, y pedimos disculpas porque vamos con un poquito de demora, pero Dioney y Artur me dirán si no hay problema. Bueno. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, que bueno, siempre trae muchos desafíos en las lenguas tupí-guaraníes, la lectura sobre cómo funcionan las estructuras argumentales, y eso genera, digamos, siempre desafían las teorías, ¿no? Sobre cómo clasificar estas lenguas que tienen en algún punto características muy, digamos, categoriales, una flexibilidad categorial que hace que sea interesante. Me parece que es una buena hipótesis pensar los prefijos de la serie inactiva como, digamos, esto de encontrar que tienen esta posibilidad de marcar siempre argumentos internos, ¿no? Y lo que les quería preguntar es, porque me parece interesante también tomar estos sintagmas que expresan la predicación nominal y la predicación locativa, porque me parece que ahí está como la clave para poder, digamos, tener un panorama más claro sobre la diferencia entre los nombres y los verbos. Volviendo un poco a este debate que me parece que un poco más sostiene Dietrich, como quizás yo trabajo con las lenguas del sur, con el grupo 1, y digamos que la producción de Dietrich es muy fuerte para pensar, digamos, las lenguas del guaraní paraguayo, el chaqueño, el guaraní chaqueño, aguaba guaraní. Y entonces quería preguntarles porque él sostiene que, yo no estoy de acuerdo, digamos, pero me parece que cuando preguntaban sobre la cuestión del tiempo en la predicación nominal, es ahí una clave para un poco discernir entre esta serie de verbos inactivos, que
desde mi punto de vista son verbos inactivos, pero para ciertos autores no son verbos, sino que son nombres que tienen esta hipótesis de la omnipredicación en las lenguas tupí-guaraníes que hacen que ciertas lecturas lo interpreten como la clase de nombres que tienen capacidad predicativa. No sei se você entendeu a pergunta. Sim, Florência, entendemos. Sim, uma das chaves que a gente tem usado para considerar os verbos inativos como verbos, né? Essa essa pequena classe de descritivos como verbos é justamente a nominalização, que é um argumento que o Dietrich, naquele trabalho, não investiga muito. Né? Ele não investiga, né? Ele acaba colocando eles como nomes. Mas a gente percebe que se nomes e verbos podem predicar, sim, mas pelo menos em Guajá, isso não serve muito bem para o Tupinambá e para o Ampiau, a Valquíria pode complementar aqui, mas para o Guajá e para o Nhangatu e para outras línguas, acho que para o Guarani também, o verbo descritivo ele precisa ser nominalizado para funcionar como argumento. Mas mesmo que no Tapirapé, no Ampiau e no Tupinambá, ele nem sempre precise, ele pode receber a nominalização. Então, essa compatibilidade com o morfema de nominalização que os nomes não têm são uma distinção muito importante ao nosso ver. Isso, uma evidência, né? Evidência morfossintática. Sí, estoy de acuerdo. Incluso en los propios datos de Dietrich, de la lengua que él estudia, yo encontré ejemplos que muestran esa, que digamos, no quiere decir que, porque es cierto que en algunas lenguas es más claro que en otras, ¿no? En algunas de las lenguas de la familia. En el Aba guaraní, en guaraní chaqueño, digamos, las variedades, es cierto. Pero también, por ejemplo, estudiando este tema en el Aba guaraní y en el tapiete, por ejemplo, en las construcciones con predicación nominal, como, no sé, mi hijo es el maestro, por ejemplo, cuando se quiere expresar, por ejemplo, el tiempo futuro, que sí es obligatorio, porque es cierto que las marcas de tiempo presente, pasado son optativas o se expresan a través de marcas aspectuales. Cuando se quiere incorporar la expresión del tiempo futuro, en el caso del tapiete necesita un verbo auxiliar, lo que está mostrando que en realidad esa base verbal no tiene las mismas propiedades que las bases de los verbos inactivos, lo que llamamos verbos inactivos, porque esas sí admiten las marcas de temporalidad de futuro, por ejemplo. Y algo similar en la subordinación, por ejemplo, cuando en las construcciones con subordinación, que expresan este tipo de construcciones, como Juan es el maestro, por ejemplo, exigen, en el tapiete por lo menos, el uso de un verbo auxiliar, el i, que creo que varias lenguas lo tienen, que se traduce como estar. Con lo cual me parece ahí como podría ser otra línea para indagar, digamos, como estas construcciones de locativas, predicação locativa, predicação nominal. Muito legal esses dados do tapiete, Florência. Justamente a hipótese que a gente tem trabalhado do Queixolos é justamente que existia uma fase em que nomes e verbos eram mais próximos, não estou dizendo que eram uma classe só, mas eles eram mais próximos, e eles vão, nas diferentes línguas, se afastando cada vez mais. Então, essa diferenciação na marca do futuro, que não é comum em outras línguas tupi-guarani, mostra essa ampliação da distinção. Assim como eu disse, da nominalização em Guajá e em Nhangatu ser mais usada do que em Ampiau, mostra também uma maior diferenciação. A gente tem visto isso, eu e a Marina comparamos o Guajá e o Nhangatu justamente no uso do progressivo, que diferentemente do Tapirapé, que usa menos, a gente tem visto isso muito, mostrando, então, essa maior diferenciação. E os verbos inativos mostrando como verbos mesmo.
Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la última pregunta que nos quería hacer Dionei. Na verdade,